gente, aproveitando que você falou, Dana, a gente vai falar sobre isso também. E o Paulinho, o Rick Covil deu a info que ele estava treinando com bola e o departamento de comunicação do clube estava escondendo e pode ser que vá para a final. Antes do Dana falar, a gente também hoje estava conversando sobre essa questão envolvendo o Paulinho e acho que é importante a gente ressaltar. O Palmeiras não faz questão de esconder esses treinos com bola, né? Se a gente pega o Everton, por exemplo, ele avançou na recuperação e dentre esses 3 lesionados é o que mais tem chance de aparecer com pelo menos relacionado, né? O Evangelista e o Paulinho. A informação que eu tenho é que o Palmeiras trabalha só com eles em 26. Você também tem isso, Dandan? Paulinho na final está totalmente descartado? De novo, sempre respeitando a informação dos colegas, etc. O que me passam é que não tem menor chance dele jogar. E aí, aqui, essa é a primeira. Mas aí, a gente pode desenvolver essa teoria em cima da informação aí do que disse o nosso colega que o Rick falou. Eu não vi o Rick falando. Estou tratando a informação como se o Rick tivesse mesmo falado. Vamos imaginar que o departamento de comunicação do Palmeiras estivesse realmente mentindo esse tempo todo. Primeiro, me estranharia por esse fato que você falou. O Palmeiras divulga diariamente o que os atletas fizeram e o Paulinho sempre estava no texto assim. Treinou na parte interna da academia. Antes de jogo, o Palmeiras divulga sempre a lista de desfalques. E quando o jogador está já na transição, também coloca transição, recuperando forma física, enfim. E o Paulinho estava sempre com cirurgia na perna direita. Mais um indicativo de que ele não estava pronto para treinar e não estava treinando com bola. Tem outra questão, foto e vídeo, né? Você precisa coordenar muito bem todos os vídeos da TV Palmeiras, todas as fotos. Uma outra questão de não vazar nada por ninguém, por empresários, por outros jogadores. Teria que ser assim um esquema, um cerco. Lembrando, há prédios e prédios em volta da academia. Se o Paulinho tivesse treinado, tinha até chance de vazar isso. Acontece, inclusive, de escalação vazar por lá. E, por fim, eu não acredito que o núcleo de saúde e performance faria parte desse teatro todo. E mais uma coisa, não falei por fim, mas tem mais uma. O Paulinho teria que entrar em campo no sábado, sem ter jogado 10, 15 minutos sequer com os seus companheiros no jogo, que é mais ou menos o que eu tento pensar em relação ao Pedro, que também lá no Flamengo está nesse mistério e tal. Os caras estão há 2 meses praticamente sem jogar. É falta de ritmo de jogo. Vai postar 10 minutos? Sei lá, pode ser. Não acho que isso vai agravar a lesão dele. Agora, que ritmo de jogo o cara vai ter sem ter entrado 1 minuto sequer há muito tempo? O Paulinho ainda mais, né? O Paulinho jogou no Mundial. Então, assim, me parece muito difícil. Me parece que é mais uma das artimanhas para tentar brincar e tal. O Paulinho apareceu e assim, vamos combinar. O Palmeiras faz todo o mistério até a segunda-feira. Aí na segunda-feira, na terça-feira de manhã, solta um vídeo e a primeira pessoa a aparecer é o Paulinho. Por isso que para mim me parece muito mais blefe do que qualquer outra coisa. Mas vamos aguardar se o Rick tem a informação. Pode ser que a informação esteja correta e a gente, eu e você, Latifi, a gente esteja fazendo parte de todo esse teatro. A gente está sendo assim, manipulado por todo mundo. Pode acontecer. Ontem, quando o Palmeiras divulgou que os atletas não tinham viajado, eu falei para alguns colegas que trabalham no clube. Eu falei, eu tô de olho em vocês, viu? Porque 6 anos sem divulgar relacionado, e nessa altura do campeonato vocês vêm falar como se nada tivesse acontecido, é muito estranho. E ainda sobre o Paulinho, né? A gente fala dele no Mundial, que foi muito importante, né? Tem muito palmeirense que diz que o Paulinho foi o responsável por uma das únicas alegrias do palmeirense no ano, né? Aquele gol contra o Botafogo. E o Paulinho, quando ele chega no Mundial, ele teve uma preparação durante o Paulistão, né? O Abel colocou ele gradualmente, aí tinha um limite de 15 minutos, depois de 30 minutos, aí jogou um tempo. E, cara, você imaginar um Palmeiras apostando todas as fichas que tem no Paulinho nessa altura do campeonato não é o que o Abel prega nesses 5 anos, né? É muito difícil imaginar um cenário nesse sentido, até porque
O Abel ele falou sobre o Paulinho na coletiva recente, né? Falando que o Palmeiras pagou os 25 milhões de euros, um jogador que não conseguiu ajudar. E você fica conectando uma coisa a outra e fica tentando entender, mas é muito complicado. São dúvidas que a gente só vai ter. Quem sabe hoje à noite, né? Vai que o Paulinho aparece no banco de reservas e aí tudo que a gente está falando aqui vai por água abaixo, mas estamos aqui para isso, né, Danilo? Para Não, bater, e às tem vezes, uma e outra apanhar coisa. também. Não, tem uma outra coisa, nem assim, vamos lembrar, eu mesmo trouxe essa informação, que a evolução do Paulinho estava sendo rápida, mais rápida do que o Palmeiras esperava. Isso acho que era setembro, fim de agosto, não vou lembrar agora, mas que havia a expectativa de o Paulinho voltar a treinar com o grupo em novembro, para de repente pegar a reta final. Mas isso pouco a pouco não foi acontecendo, justamente porque, nas informações que eu tinha, o Paulinho não ia para a transição. O que tinham me falado olha, a operação dele não deve demorar tanto e vai depender da evolução dia a dia. Eu já falei isso uma vez, vou falar de novo. Corpo de atleta reage cada vez de uma forma. Eles podem, um cara que opera o joelho pode voltar em 5, outro pode operar em 7. Aquilo lá que a gente ouve, prazo de recuperação, é uma média. É de acordo com a recuperação de cada corpo, de como o cara se cuida e por aí vai, da idade do cara. Então, o Paulinho realmente teve em um momento a expectativa de voltar. Só que aí depois ela foi sumindo, essa expectativa. E, só para completar todo esse cronograma que você falou, vamos lembrar da entrevista do Anderson Barros no sorteio do Paulistão, dizendo: não trabalhamos com a possibilidade de contar com o Paulo para essa temporada. Então, Ô, Dandan, o nosso produtor Paty pediu para você entrar e sair de novo da live para ver se seu mic dá um grau. Enquanto isso, enquanto você faz essa rápida atualização, deixem o like, por favor, ajuda bastante a gente. Estamos direto de Limeira, eu e Danilo Lavieri estamos indo. Não estamos juntos até o momento, mas muito em breve vai rolar. E eu vou ler alguns comentários para vocês. Paulinho está indo para acompanhar o jogo, participar do vestiário. Não quer dizer que vai jogar. Pois é, Rafael. Eu também concordo com isso. O Paulinho, no jogo contra a LDU, também fez festa com os jogadores no vestiário, estava lá. Mas isso me parece muito mais uma vontade do Abel de ter o atleta próximo ali do elenco do que um indicativo de que o Paulinho está perto de retornar. Óbvio que a presença do atacante muda o patamar do Palmeiras, um jogador muito importante no próprio Mundial, quando ele teve a chance de mostrar, ele decidiu, né? Teve um bom jogo contra o Inter Miami, depois contra o Botafogo, sem palavras. Então é um atleta que faz muita falta para esse time do Palmeiras. O Carlos Lopes mandou: não se assustem se o Paulinho aparecer de surpresa. O Paulinho vai viajar com a delegação, né? Ele foi um dos atletas que viajou com a delegação para Porto Alegre antes de vir para Lima. Então, o Paulinho estará com o elenco, mas muito provavelmente não vai ser relacionado. O Zimba mandou: Paulinho e Pedro não jogam. Se bobear, tem mais chance do Pedro jogar. A lesão dos dois são tratadas como até o fim do ano, né? Eles só retornam no ano que vem. Então, mesmo o Pedro, né, que não é mais um problema na mão, o Pedro teve uma lesão séria na coxa, e aí ele também tá fora dessa decisão. O Pedro, que ele costuma ser um carrasco do Palmeiras, então também é uma baixa importante do lado rubro-negro. Mr. Fábio 5001. Abel querendo deixar uma pulga atrás da orelha do Felipe Luiz. Pois é, o Fábio. Eu acredito bastante que nessa altura do campeonato, com o Palmeiras não estando no seu melhor nível, acaba que o Abel está apelando para esse lado mental, para essas dúvidas que pode causar no Felipe Luiz. Porque se o Felipe Luiz hoje no Flamengo, ele despertou uma dúvida nele sobre poupar ou não nesse jogo contra o Atlético Mineiro, já dá para dizer que o Abel ganhou, teve uma pequena vitória ali, né? Porque o Palmeiras divulgando relacionados, ainda mais dessa maneira, só é para causar algum tipo de reação no Flamengo, né? Eu vi alguns comentários que estavam criticando, falando: nos jogos decisivos o Abel não apareceu. Não concordo. Contra a LDU, ele foi muito importante, né? Mudou o esquema do time, o Alan titular muito bem.
Rafael Veiga entrando no decorrer do jogo, isso é importante. Então, acho que é um nome. O Abel ele fez um bom trabalho, sim. E aí? Danilo Lavieri está de volta. Melhorou? Muito. Melhorou muito, Danilo. Muita Eu pus coisa. o fone de fio aqui, porque estava naquelas caixinhas, mas aí o microfone do fone pega todo o seu ambiente. Eu estou perto de uma avenida. Acabou de desembarcar, só porque a gente ficou offline, desembarcou uma van de 6 palmeirenses aqui do meu lado agora aqui. Se eu tivesse ao vivo ia mostrar, mas aconteceu, voltei. Só para aproveitar que eu já voltei, como que estamos aí de likes, de audiência? O pessoal tá dando like? Tá tudo bem? Porque hoje Cara, eu tô sem acho que o pessoal acesso tá ao com chat. saudade do Massini. Acho que é isso. Estamos com 750 pessoas assistindo e 150 likes. Não é possível, tá errado. Dá uma atualizada aí que ele tá errado. 150 likes é muito pouco. Acabei de atualizar. Não. Então, eu me recuso, se a galera tiver aí, pelo menos 300, tudo bem, a gente tá com menos gente, 300 likes, pelo amor de Deus, não é possível. 2 caras direto de Lima aqui, trazendo aqui, daqui a pouco vai passar mais palmeirense aqui, eu vou pegar ao vivo aqui, não é possível que não tem pelo menos 300 likes. Ô Dandão, o André Sinatora mandou, caso o Flamengo chegue campeão vivo, você acha que fica mais fácil para o Palmeiras ou mais difícil? Isso ele perguntando sobre o Brasileirão, né? A rodada de hoje. O Palmeiras campeão, é mais fácil ou mais difícil para o Palmeiras no dia da final? Rapaz, acho que o Danilo travou, hein? Já que o Danilo tá travado, André, eu vou responder a tua pergunta. Na minha opinião, é muito importante que o Palmeiras chegue com sobrevida no Brasileiro para essa final. Porque se o Palmeiras acaba deixando escapar esse título já hoje, o Flamengo joga muito mais leve e mais tranquilo nesse jogo do final de semana. Então você ainda colocando uma pressão, por menor que seja, em cima do Flamengo, isso acaba ajudando também. E o Flamengo, se vence hoje, fica com o título, tem uma obrigação muito menor no final de semana, pode fazer com que o time jogue mais leve também. Então, para mim, se o Flamengo não conquistar o título, o cenário é melhor para o Palmeiras. Então, tá respondida a sua pergunta. Pois é, o Danilo congelou. Só de pensar no Flamengo. Hoje, muitos flamenguistas aqui na audiência, viu, Danilo? Só de ver que não tinha nem 300 likes, minha internet se recusou, caiu, eu tive que reconectar aqui. O Anselmo mandou aqui, Danilo congelou. Só de pensar no Flamengo faz isso. Vou te falar, já passando um ambiente aqui, primeiro dia ainda, né? Acabei de chegar e tal, as coisas ainda vão mudar um pouco, mas tudo indica uma repetição do cenário de Montevidéu, de novo. É a visão minha, única, exclusiva, com base em 6 horas de Lima, mas assim, a cada 10 torcedores, 7 eram do Flamengo, 3 do Palmeiras, na imigração, inclusive, muito mais flamenguista do que palmeirense. De novo, é o primeiro dia, pode ser que ainda mudem as coisas, né? Os palmeirenses vêm majoritariamente de voos de São Paulo, os flamenguistas vêm de voos de diferentes cidades, Rio, Brasília e tal. Então vamos ver como vai acontecer. Mas neste primeiro dia aqui, para os nossos amigos flamenguistas que estão aqui no chat, já mando um abraço a todos eles, um SRN, como eles gostam de falar, salve. Como é que é? Saudações rubro-negras. E muito mais flamenguista do que palmeirense em Lima por enquanto. E não sei se também está no seu roteiro, mas já vou emendar aqui. Infelizmente, na escala que eu fiz em Bogotá, eu ouvi muitos relatos de briga aqui em Lima. A gente já tem até alguns vídeos, não sei se tem no Paint para pôr aí, mas eu vi que na programação no All News teve, acho que no de primeira passaram os vídeos também. Já tem registro de briga, especialmente nos 2 bairros aqui mais centrais, mais turísticos, que são os bairros de Barranco e Miraflores. Eu estou agora no bairro de Barranco, já vi bastante torcedores circulando, e infelizmente já tem briga, ainda tem pouquíssimos torcedores organizados aqui,
Mas até onde eu entendi, ontem, alguns torcedores da organizada da Jovem, pelo que eu vi nas fotos e vídeos, estiveram, poucos, tinham alguns caras com a camisa da Mancha, mas até onde eu pude identificar, nenhum deles era membro de verdade, era só gente que estava com a roupa. E o clima não tá tão legal. A gente já tinha falado disso em outras lives, eu já tinha trazido essa preocupação, e aqui está se repetindo. E, gente, eu vou falar de novo. Não sei se tem gente de Lima assistindo, não sei se vai assistir depois. Aqui, eu conversei com o motorista de Uber, conversei com a galera do aeroporto. Os caras não toleram esse tipo de coisa. Jogou garrafa, jogou cadeira, jogou não sei o quê. Vai ter polícia e vai ter cadeia. Vai ter gente que não vai assistir ao jogo. Muito além de ser lamentável a violência, muito além de, a gente tem que falar que não tem pra que esse tipo de coisa acontecer. Tem os caras que estão aí, estão bebendo, se animam, querem entrar numa briguinha, vai pegar cana e vai perder o jogo. Tá um clima meio ruim nesse sentido mesmo, Nanda. E hoje até achei curioso uma cena atrás de mim no avião. Tinham 2 flamenguistas, aí o voo pousou aqui em Lima, e aí os flamenguistas começaram a cantar, aí os palmeirenses responderam, e aí um deles disse: você viu, já tá rolando briga lá aqui em Lima, hein? Aí o cara respondeu assim: mas se vier para cima, eu vou para a briga também. Eu não consigo entender que tipo de pensamento é esse, que você sai do seu país, gasta uma grana e quer brigar na rua com um torcedor rival. Não faz o menor sentido. Vocês estão aqui para curtir. Eu vi também muitas mulheres, muitas crianças com a família vindo para Lima curtir a final. E infelizmente a gente tem que acabar falando sobre essas questões. E uma colega do Gol, que já está aqui desde o início da semana, ela publicou ontem que os locais de encontro das torcidas de Palmeiras e Flamengo são muito próximos uma da outra. Então, tem tudo para acontecer problema. E aí, hoje a gente ouviu no avião, vai ser vice e tal. E você vê que não é um clima de resenha, né, Dandan? Não é aquele clima legal de resenha, de zoeira para cá. Parece que existe um sentimento maior e a tendência é só ir aumentando conforme a final vai chegando, né?